Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. O que é pior, aquela pessoa certinha ou aquela pessoa dissimulada, que é a santa do pau oco, ou aquela que é a cobra cascavel declarada? É sobre isso que nós vamos falar agora no TPM. Fique ligada. Olá pessoal, pois é, e para falar sobre esse tema de pessoas certinhas demais, nós estamos recebendo o psicólogo Dr. João Paulo Machado de Souza. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. É, e o tema é pitoresco, né, Zezé? O tema é ótimo, eu acho que quem não quer saber sobre isso, não é verdade? Doutor Paulo, vamos lá. Quais são as características da pessoa hiper certinha, a santinha? Em contrapartida, aquela que é dissimulada, que é a santinha do pau oco, né, Luciana? É aquela que finge, né? Finge. E a cobra, Luciana? E a cobra mesmo, que é declarada. Quais são as características? Bom, a pessoa certinha demais, em geral, ela é extremamente ligada a regras, a instruções que não necessariamente vêm de uma maneira natural de dentro dela ou do grupo com que ela convive. Então é interessante para a gente falar disso, primeira coisa, descartar um contexto religioso ou cultural onde isso seja uma exigência. Certo. Por exemplo, para começar, né? Essa pessoa certinha, ela ficando presa às regras, como eu falei, pode ser com que aconteça que o fim, o objeto da ação dela, seja perdido no meio de tantos rituais ou exigências que ela vai fazendo até atingir isso, né? Até o ponto de isso se tornar de fato uma patologia, alguma coisa que requer um tratamento específico. Mas a gente pode falar disso mais adiante. O lobo em pele de cordeiro é uma pessoa que tem uma noção interna dessas regras muito claras e que costuma usá-las a seu favor. Né? É o dissimulado. É o dissimulado, é uma pessoa que de fato pode ser mais nociva, inclusive ter uma personalidade antissocial que traga dano às pessoas que convivem com ela, mas que acabam causando danos a si própria no final das contas, né? A cascavel, a cobra declarada... Eu prefiro essa. Ela é uma pessoa que de fato lidando, né? causa simpatia em muita gente por causa dessa aparente abertura que ela tem, tanto para falar como supostamente para receber, mas o problema é quando a coisa não tem essas duas vias, quando a coisa é de uma via só e a pessoa fala aquilo que quer, mas se melindra muito facilmente. Para ouvir. Para ouvir. Pois é. E na sua opinião de vocês aí de casa, o que vocês pensam a respeito do tema de hoje? A pessoa certinha demais, o que vocês acham dela? O que é pior? Ou o lobo em pele de cordeiro ou a cobra cascavel declarada? Acho que é uma que cobra declarada mesmo, acho que é pior, não é? Eu acho que finge ser certinha, porque a cobra você já sabe o que esperar, e a certinha não, ela te engana. Pois é, o pessoal não sabe o que é pior, né? Eu fico aqui intrigada, porque tem gente que é certinho demais realmente, e ele fica nessas questões das regras e fica todo mundo esperando ele errar, jogando aquela urucubaca para ver se o sujeito erra, pelo menos para a gente poder falar, né? Ou aquela pessoa que é o lobo em pele de cordeiro, uma pessoa traiçoeira, que você aos poucos você vai entendendo a articulação. E a cobra cascavel declarada, pelo menos você já sabe com quem que você está lidando, que é uma coisa terrível também. Tudo é ruim. Eu acho que tudo é ruim. A gente está falando de alguns extremos. Vamos dizer que todos nós, em algum momento, idealmente, podemos ser certinhos, lobos em pele de cordeiro e cobras cascavéis, de acordo com o que a situação exige da gente, né? Na vida a gente não é preto no branco, a gente não é um único tom.
E a gente circula por tudo isso de acordo com o que a situação exige. Tem hora de ser mais malandro, por assim dizer, quando você está lidando num contexto que exige isso e você tem que resolver alguma situação. Lógico. Tem hora de ser certinho, no sentido de ser respeitoso, de se adequar à participação em um grupo, um projeto que você esteja desenvolvendo. E tem a hora de falar, de rasgar o verbo, de abrir tudo isso. Chutar o pau da barraca, não é? Exatamente. Agora, querido, quais são as características, os sintomas? Porque nós estamos falando de uma forma mais de adulto, né, Lu? Mas tem crianças que são terríveis, né? São dissimuladas mesmo. São muito dissimuladas. Explica pra mim quais são as características para que a gente fique atento. Bom, eu acho que aí a gente começa a entrar na área da minha especialidade mesmo, que é a psicologia, né, e no conhecimento que eu tenho sobre psicologia e psiquiatria. Todas essas coisas, esses 3 modelos que nós estamos usando, podem se transformar em algum momento num transtorno, ou podem indicar sinais de transtorno, se não cuidados a tempo, vão se desenvolver. Sobre as crianças existe um dado interessante que eu li outro dia de uma pesquisa, que diz que crianças que aprendem a mentir mais cedo, em geral, são crianças mais inteligentes. Ah, meu pai! Então, porque a mentira, ela é uma entidade muito complexa. Você precisa saber qual é a verdade e criar elementos que possam suplantar essa verdade de uma outra forma. Você tem que saber 2 coisas ao invés de uma só, que é a verdade. Entendeu? Meu Deus! Foi um estudo em inglês, se eu não me engano. Agora, é claro que isso não pode ser levado... Via de regra, né? Isso, não pode ser aumentado, amplificado. Esse comportamento de mania de mentira ou mitomania, ele é patológico, sem dúvida, e causa problemas para a pessoa e a volta dela. Tem pessoas que sofrem da necessidade, da compulsão de mentir. É verdade. Entendeu? Isso ela é conhecido acredita como... na própria mentira. Né? Aí é que é o problema, a né? coisa tão louca. Exatamente. Acredita na mentira. Bom, querido, mas eu queria que você dissesse pra gente, mais ou menos assim, é muito difícil falar tudo muito rápido, tratando de psicologia, né? Mas a característica, como é que você percebe de uma pessoa sobre esses 3 ângulos? Isso. Ou a certinha demais, ou a pele de lobo no cordeiro, ou a cobrinha? Vamos partir da criança, então, que Sim. você estava falando, né? A criança, se ela começa muito cedo na vida a demonstrar comportamentos de busca de muita ordem, muita limpeza, de muita culpa com relação a pequenos erros em que ela comete, isso já deve chamar, sim, a atenção dos pais ou dos professores, que em geral são pessoas muito presentes, né? Mas eu estou falando de uma coisa que destoa. Tá? Que você percebe nitidamente que existe um exagero de ordem, de seguir as regras. Já se torna um transtorno mesmo, uma patologia. É o começo, vamos dizer. Qual que é a fronteira entre o que é normal e o que é patológico? Eu também não sei. Quando você começa a ter danos para você ou para os outros à sua volta. Quando a coisa começa a te custar um preço. Então, se eu tenho ali uma mania de manter toda a minha mesa em perfeita ordem, tudo bem. Se isso passa a consumir 4 horas do meu tempo de trabalho só para arrumar a mesa, certo, eu tenho um transtorno, entendeu? Perfeito. Que não está fazendo mal para ninguém à minha volta, mas está consumindo meu tempo de trabalho, meu tempo produtivo. E isso pode ser observado na criança. E é um mau sinal, em geral, porque quanto mais cedo essas coisas aparecem, em geral, o prognóstico costuma ser pior. Mas se a gente observa atentamente, consegue cuidar disso a tempo, tudo isso tem solução, tratamento, tá? Acompanhamentos adequados. Quando eu falo tudo isso, do que nós estamos conversando principalmente? Do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que pode ter várias dessas características, né? Ou do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Perfeito. Gente, o papo tá maravilhoso, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Eu tenho uma dica pra você que tá me assistindo, olha só. Logo mais já é verão, porque o tempo passa voando. E que tal chegar no verão com aquele corpo que você sempre desejou? Pois é, sabe o que você tem a fazer? Começar logo o seu tratamento estético na Fisioforma. Pra gordura localizada, pra celulite, já na primeira sessão você consegue obter resultados. Agora, se você precisa rejuvenescer o seu rosto, ficar com uma pele muito mais bonita, seu lugar também é na Fisioforma. Faço foto ou rejuvenescimento com aparelho de luz intensa pulsada, por exemplo, que estimula a produção de colágeno e elastina, ameniza rugas, manchas, marcas de expressão. E olha só, uma dica especial é a depilação progressiva definitiva, para você ficar livre
livre de vez desses pelos que tanto incomodam. O aparelho é a luz intensa pulsada também, da era pós-laser, mais moderna. Você pode fazer em qualquer região do seu corpo, é praticamente indolor e muito seguro. Já sabe, né? Tratamento corporal ou facial é só na Fisioforma Estética de Resultados. Ligue e agende a sua avaliação.